Renato Queiroz é engenheiro elétrico, mestre em planejamento energético. Trabalhou em Furnas e em outras empresas do setor e na implantação da empresa de pesquisa energética EPE. Hoje é diretor do Instituto Ilumina e pesquisador associado do Grupo de Economia da Energia da UFRJ. Queiroz alerta para os riscos de privatizar uma estatal como a Eletrobras e mostra que países como Estados Unidos e Canadá têm visão bem diferente da que o governo Temer tenta nos impor, sem debate. Qual a importância estratégica da estatal Eletrobras? Privatizá-la é o mesmo que democratizá-la? Bom, eu poderia dizer que a Eletrobras, ela hoje lida com um bem que ele não é consumível, um bem que não tem preço de mercado. Por exemplo, o rio. Qual é o preço de um rio? Né? Qual é o preço da água, como tem hidroelétricas? Então, eu estou falando de valores que os ambientalistas gostam de falar, de valor de não uso. Então, é uma coisa estratégica. Mas, não bastando isso, eu poderia dizer o seguinte: a Eletrobras, que tem empresas geradoras e transmissoras, como Furnas, Chesf, Eletronorte, Eletrosul, elas são hoje empresas que são agências de desenvolvimento. Elas passaram a sua função de só empresas. Por quê? Porque uma hidrelétrica, sobretudo as que têm reservatórios, hoje elas não são fábricas de megawatts só. Elas são integradoras de regiões, integradoras de uma região a jusante, a montante, elas integram aquela região. Então, hoje, tem uma estratégia atrás disso. Eu vou perder essa administração, porque a Eletrobras, quando fala que é uma empresa estatal, bom, vamos entender o que é empresa estatal. Ela tem um capital 90 a 90 e tantos na mão do governo. Agora, os fabricantes de equipamentos são privados, os construtores são privados, os fabricantes, os consultores são privados. Então, ela administra estas bacias, ela administra esse setor, é uma administradora. Então, a grande questão, para mim, estratégica, que afeta a venda da Eletrobras é o seguinte: eu vou fragmentar essa coordenação, eu vou vender uma usina, pode ser para o estrangeiro, para um outro capital privado, eu vou fragmentar isso. Isso é um bem que nós construímos. A Eletrobras hoje tem um reconhecimento internacional. Por quê? Porque todo o sistema interligado e com as características do Brasil, em que é um país tropical, em que tem sazonalidades, quer dizer, tem muita água no sul, está chovendo, no sudeste não está. Eu fiz uma interligação com linhas de transmissão que eu trago energia do sul para o sudeste. Então, eu tenho um reconhecimento dessa capacidade de engenharia nacional, juntamente com privados que colocaram os seus equipamentos. Então, eu acho, a estratégia é essa. Tem muitos pontos que eu posso dizer o seguinte: não é uma questão de ser a favor ou contra a privatização, é questão do que eu vou privatizar. Talvez tenha muita empresa que o capital já pode desenvolver mais que eu tenha que privatizar, mas eu tenho que avaliar o que vai privatizar. E para terminar a resposta à sua pergunta, eu vou dizer o seguinte: a eletricidade é uma commodity? Eu posso fazer uma pergunta, principalmente a um público de petroleiros, o seguinte: se você fizer até 2100, faça um exercício rápido de cenário. Eu não posso afirmar que talvez não haja mais gasolina para o transporte, que vai ser carro elétrico, que vai ser biocombustível. Você pode responder assim, certamente: talvez eu não use mais gasolina. Talvez não use. Agora, outra pergunta: você imagina que em 2100 não haverá eletricidade? Não, então é estratégico. Eu tenho um produto que, se Furnas, que traz energia para o Rio de Janeiro, tiver um problema hoje, eu paro a gravação, eu paro o meu celular. A estratégia também vem por aí. Qual é o produto que eu vou vender? Eu não estou dizendo que o petróleo não é. O petróleo tem a sua estratégia também, mas é um outro assunto. Nós sabemos que é. Nos anos 1990, houve privatizações. As tarifas baixaram? Aumentou a eficiência no setor elétrico? Nos anos 90, nós tivemos uma situação do próprio Grupo Eletrobras, que foi usado antes para pegar dinheiro fora e colocar dentro do governo, então teve uma certa fragilidade financeira. Mas nos anos 90 houve um movimento internacional de liberalização, em que a política dominante naquele momento do setor elétrico era vender, sobretudo as distribuidoras e empresas envolvidas com a geração de energia elétrica. Atenção, que os Estados Unidos têm hidrelétricas até hoje coordenadas e de propriedade ou do Exército ou do Estado. Ele não vendeu a água dele, não. Mas havia um movimento desse. Então, o Brasil entrou neste movimento. Eu posso até dizer o seguinte: eu tinha respaldo de uma política energética internacional. Eu tinha um respaldo porque era um movimento internacional.
Então nós começamos a privatizar. Naquele momento a Eletrobras, o Brasil privatizou, porque também tivemos estaduais também, cerca de 26 empresas com lagos, privatizamos. O percentual da dívida em relação ao PIB era em 35%, hoje é 80% do PIB, a dívida. É algo para alguém colocar, opa, fizemos uma abertura. Bom, alguém pode dizer, não, mas não foi só o setor elétrico, mas é uma referência. E nós fizemos a implantação de um novo modelo, um modelo de mercado, importando dos ingleses, que tem uma outra característica, não tem hidroelétricos, não tem uma necessidade de consumir, crescente de consumir como nós temos, com carências, com necessidades industriais, etc. Então, nós importamos, tivemos que fazer um modelo adaptado. Adaptamos, que o nosso modelo tem características hidráulicas, muitas hidráulicas, características próprias de quem é do setor sabe. Então, adaptamos o modelo. O modelo começou a dar problema. Começou a dar problema, o governo Fernando Henrique. E qual foi o ápice? O racionamento de 2001. O racionamento trouxe mudanças? Tivemos também alterações importantes no cenário político. Não houve uma mudança do modelo de mercado. Já começa a ficar até difícil mudar do modelo de mercado. Começa a ficar demais. Eu posso tentar resolver umas questões cruciais. E quando entra em 2004 o governo Lula com a ministra Dilma, eu não resolvi as questões. Eu fiz uma adaptação, resolvi alguns problemas e comecei a ter situações, por exemplo, não sei se estão nos assistindo, sabem, hoje uma usina hidrelétrica não vende a sua capacidade, vende um número que é calculado no modelo, baseado em térmicas. Então, eu não vendo minha capacidade. Seria muito fácil você dizer, quanto é que você vende aqui a sua fábrica? Eu vendo aqui o meu conjunto de produtos. Não, você não vende seu produto, eu vou te dar um número que você vende. Você vai ganhar com aquele número. Bom, então nós tivemos problemas também do modelo. O modelo foi sendo ajeitado, esparadrapo aqui, esparadrapo ali. E a pergunta, e a tarifa? Bom, a tarifa de 95 para cá, o industrial pagou 100% a mais. E o residencial 50% a mais. Então, um país sério botaria todas essas questões que estou dizendo na mesa e vamos dizer, vamos discutir. Né? E aí teve a facada final. A facada final foi em 2012, quando as concessões das usinas hidráulicas, algumas usinas hidroelétricas, estavam vencendo, porque no Brasil nós temos que ter concessões. O privado, como o público, ele tem a concessão para explorar aquele bem público. Estavam vencendo e o governo Dilma emite uma medida, que é a medida 579, em que eu reduzo, eu tiro a tarifa lá daquelas usinas e começo a colocar uma tarifa, um preço, só para operação e manutenção, irrisório. E aí arrebentou o sistema Eletrobras. Quais as consequências da MP 579? As concessões não terminavam em 2012, 2013. Então, as empresas teriam direito, que tinham concessões até 2017, 2018, e mais, de terem aquela indenização por isso. As indenizações não foram pagas naquele momento. Um ponto importante é que a Eletrobras vai receber um bom dinheiro de indenização agora. E talvez a venda da Eletrobras seja algo para ser questionado. Como é que eu vou vender a Eletrobras? Eles estão querendo 29 bilhões, eu vou receber 30 ou mais de indenização até de transmissão. É um outro ponto, uma entrevista especial sobre isso. Está havendo também uma depreciação de um bem brasileiro. Porque ainda vou vender mal. É como eu já escutei, vou vender o almoço para pagar o jantar. Então, isso realmente é algo que não se admite isso. E aí, o que acontece? No Instituto Ilumina, um nosso colega, Roberto Araújo, ligou para o especialista americano e perguntou o seguinte, você quer me esclarecer? Nós temos aqui as concessões, não vamos perder concessões e tal, e ele diz assim, mas vocês vão tirar essas concessões por quê? As empresas não estão atendendo bem? Não, porque a lei... Não, aqui não fazemos isso. Aqui é o seguinte, se ele não atender, ele perde a concessão ou tem uma multa. O resto, vocês vão mudar isso para quê? Vocês vão ter problema. Não estou entendendo. Ou seja... Como dizem, temos uma jabuticaba e vamos crescendo essa jabuticaba. Então, essa situação que você diz dos anos 90 até agora é um modelo de mercado que continua, e a proposta que está vindo desse governo transitório, continua a ter emendas. Porque isso que eu estou dizendo, como é que eu não mudo a garantia física, que é o tal número, que a usina vai fazer o seu contrato, porque eu estou falando que quando ela não está vendendo a sua geração, ela está fazendo contrato em cima de um número.
E outra coisa, se a gestão desses reservatórios não forem bem feitas, eu vou começar a ter pouca água, porque eu não quero botar térmica, porque térmica é mais cara. Então eu vou guardar água ou não vou guardar água? Essa é a grande capacidade, a grande estratégia de um operador nacional de sistema. O seguinte, olha, essa água eu posso usar no futuro, então eu gero um pouco de térmica, paga um pouco mais o consumidor. Por que paga o consumidor? Ele vai ter que pagar aquele combustível que a usina está lá parada, está recebendo, parada, é o modelo, mas quando ela gerar a térmica, for acionada para gerar, ela vai receber aquele custo variável que é o combustível. Então eu tenho esse jogo, não, mais água é mais barato. Mas espera aí, você está num regime que não vai chover, então não é melhor você... Isso tem um problema incrível. Há um estudo, um levantamento muito estranho. Quando foi feita a medida provisória 579, todas as hidrelétricas estavam gerando o máximo. Foi feita a medida 579 e entraram várias térmicas, quase todas. Muito estranho. Por que entraram? Estavam esperando essa medida para baixar? O governo entrou no Operador Nacional de Sistema e falou, segura que eu vou baixar a tarifa. Aí o consumidor, muito problema. Isso tudo criou esse problema. Que soluções estão sendo apresentadas? As soluções é o seguinte, eu pego essas usinas do governo atual, que estão vendendo e trazendo prejuízo, eu tiro essa lei, eu faço uma nova lei e passo para... Hoje a Chesf deve estar com uma usina dessa com R$30 o megawatt-hora. Passo para 200 e vendo. Ora, quem que vai pagar? Nós. Porque alguém acha que se a Eletrobras está dando prejuízo, as usinas, o privado vai comprar e vai manter as mesmas condições para ter prejuízo? É uma conta simples, né? Por que tanta pressa para uma decisão tão estratégica? A fazenda quer o dinheiro para cobrir o rombo. Ela quer o dinheiro. Eu não quero saber o que você está vendendo. Eu quero E alguém tem que dar uma justificativa que é bom isso. E mais, quando eu faço um processo de privatização, eu tenho também muito business atrás disso. Porque eu estou rodando esse dinheiro com consultoria, com como é que eu vou montar um modelo, eu vou contratar uma consultoria externa para fazer um modelo. Ainda tem um business. Então, tem gente que também deve ter interesse nesse business. Então, eu estou falando num mundo de negócios, onde eu estou lidando com bens públicos, bens estratégicos. Essa é a grande questão. E eu queria finalizar dizendo uma coisa muito importante que não é dita, finalizar essa sua questão. É o seguinte, essas usinas com reservatórios, elas vão ter um papel estratégico no futuro. Então é um interesse muito grande para quem compra. Por quê? Porque a grande política energética mundial hoje é segurança energética do país e mudança climática. Eu não posso ficar queimando óleo, não posso ficar queimando, eu tenho acordos internacionais, etc. Então, eu vou ter gerações intermitentes, como eólica, solar, já é, vamos dizer, um futuro, já é até o presente eólica, mas é um futuro que se vê para frente de intermitente. O que é intermitente? Eu vou botar uma eólica que está ventando. O Brasil tem uma condição de vento muito superior que a Europa, está ventando, mas ela cai o vento. Quando cai o vento, não pode dizer para toda a população, olha, desliga tudo e espera o vento voltar. Não, tem que entrar uma usina substituindo aquilo. Eu tenho algumas hipóteses. Posso botar uma térmica a gás ou uma térmica a óleo ou outro combustível, ou posso botar uma hidráulica, mas uma hidráulica que tenha o combustível guardado, que é a do reservatório. Então eu posso ter aquela usina com reservatório como um backup da intermitente. Eu estou ali com o combustível não emitindo, eu vou continuar bem na fita, porque o Brasil, como muitas hidráulicas, ele tem uma matriz limpa na questão da geração, né? Eu posso ter uma joia da coroa. Olha, aquelas usinas com reservatório, joia da coroa. E mais, uma térmica, a população, quando tem uma térmica, ou a sociedade, melhor dizendo, quando tem uma térmica, ela ao longo do tempo ela vai ter problema, vou substituir combustível, vou ter outro combustível, substituir peça. A hidráulica, eu tenho um bem para sempre. Você me perguntaria, por que não muda a peça? Não, ela muda a peça, mas aquela barragem ali está pronta para o resto da vida. Eu tenho usinas da Light de 100 e tantos anos funcionando. Você visita Funil aqui, que é aqui no estado do Rio, você tem equipamentos analógicos, porque o operador diz assim, não dá problema nenhum, não, pode sentar. Aí é muito bom para o investidor comprar uma usininha pronta. E este é o grande defeito também desse modelo. Então eu acho que com todo o erro que pode ter de colocação de pessoas que não foram éticas nessas empresas, com tudo isso, que isso pode ser consertado, querendo, pode ser consertado, eu acho que é um péssimo negócio para a sociedade brasileira vender uma empresa tipo Eletrobras. O Canadá também tem muitas hidrelétricas. As tarifas por lá são mais caras?
nossa aqui, de 300 a 400 kWh que ele gasta isso por mês, se você comparar a conta, é muito mais barato lá no Canadá. Então, o que nós estamos fazendo no Brasil não melhora para o consumidor, não melhora para a indústria e não melhora, não melhora no questão de tarifa, de preço, né? De preço. E aí, também deixo uma pergunta. A China tem uma grande hidroelétrica chamada Três Gargantas. Alguém já escutou falar que a China vai vender a hidroelétrica dela? Os Estados Unidos são dos militares, eles vão vender. Olha, isso é para ser colocado na mesa e os senhores deputados, os senhores senadores assumirem que isso aí é uma loucura, né? Eletricidade, a forma de gerar pode ser diferente, mas o produto eletricidade não é uma commodity. Aí volta novamente essa questão, que eu imaginei que já tivesse sido discutida, acabada essa questão, que foi amplamente discutida nos anos 90. Tivemos custos dessa questão mal resolvida, volta novamente isso, muito estranho.